Fisiologia da Alma, capítulo 50. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Ramatiz. Alguns homens de alta capacidade produtiva e de dinamismo comercial consideram que o cigarro ou o charuto significa-lhe o maior amigo de todas as horas. Como se explica que para uns o fumo seja considerado deprimente, enquanto que outros o louvam como poderoso estimulante? Então responde Ramatiz. Mesmo quanto ao uso do fumo, não há regras sem exceção, pois a sua ação tóxica varia de conformidade com a resistência orgânica do fumante. Conforme vós mesmos lembastes, os escravos africanos atingiam mais de 100 anos e fumavam ininterruptamente, enquanto muitos outros aldeões também atingiam a longevidade, malgrado o excessivo abuso do fumo. Evidentemente, esses homens poderiam ser mais sadios e bem mais dispostos se não fumassem, pois a saúde a que vos referistes e a imunidade contra o fumo eram apenas consequência dos seus bons antecedentes biológicos e não da inofensividade do fumo. A maioria da humanidade terrena que vive doente e debilitada no seu sistema nervoso muito melhoraria o seu estado de saúde se abandonasse definitivamente o uso do fumo, pois, se o tabaco não consegue minar o organismo dos homens de saúde resistente, é fora de dúvida que pode aniquilar aqueles que são propensos a enfermidades mais comuns. Qual o homem que pode assegurar-lhe hoje, com absoluta certeza, que o seu organismo imune atualmente aos tóxicos do fumo também o será aos seus efeitos lesivos, só constatáveis do futuro, nas próximas reencarnações? Porque a gente, nada fica impune, né? Não há impunidade. Deus é uma lei que não se internece. Aquilo que a gente semear, nós vamos colher, nessa ou noutra. Não há como fugir. Por isso que lembra um pouco a lei de Talião, mas não é isso. É porque a gente tem que se corrigir, tem que se burilar, o espírito tem que ser, todos nós um dia temos que ser anjos, super anjos, e por aí em diante. Bom, o homem inteligente, prudente, opta pelo não fumar. Quando são colocados em cargos onde se exige muita acuidade mental, muitos homens que fumam exageradamente se sentem deprimidos bem antes daqueles que não fumam, pois a sua memória é mais letárgica e os seus erros mais numerosos. Artistas, escritores, desportistas e oradores que abandonaram o uso do fumo não podem deixar de reconhecer que ficaram aumentadas as suas energias, o apetite, né, o paladar e até o gosto e o olfato se sensibilizaram a ponto de eles se tornarem receptivos a diversos paladares e odores desconhecidos. Então vamos a mais uma pergunta ainda nesse capítulo 50. O vício do fumo pode influir no caráter humano? Responde Ramatiz. É certo que não se deve considerar o fumo como responsável por subversão do caráter humano, tais como a do vício da embriaguez, que realmente avilta e influi no cunho moral do homem a ponto de levá-lo à degradação completa. O vício do fumo, embora possa causar perturbações fisiológicas naqueles que a ele se entregam, é bem menos degradante e não tem a força suficiente para modificar o caráter do homem, porque não leva à hipnose ou ao aviltamento completo, como o fazem o álcool e os entorpecentes, as drogas, né?
Aí já é outro contexto. No entanto, é fora de dúvida que aquele que fuma desbragadamente abdica de sua vontade e se escraviza a um vício inútil, tolo e prejudicial, o que, em verdade, revela claramente certa debilidade ou negligência psíquica para consigo mesmo. O hábito de fumar não indica uma subversão de caráter, mas comprova a insuficiência psíquica do indivíduo para dominar a tirania mental do algoz invisível que é o fumo. Vou checando aqui, esse é o capítulo 50.